Aos que nos acompanham pela Rádio Vale Feliz, também através das nossas redes sociais, hoje, através de videoconferência, nós iniciamos a nossa série de entrevistas alusivas ao Dia Nacional do Cooperativismo, comemorado no último sábado, dia 3 de julho, e a gente inicia essa série com o vice-presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste, senhor Márcio Port, que está conosco para a gente justamente comentar sobre essa data, o Dia Nacional do Cooperativismo, e a importância do cooperativismo para o desenvolvimento local, regional e até na questão da Sicredi, desenvolvimento nacional. Hoje a Sicredi presente na maioria dos estados do país. Márcio, é um prazer conversar com o senhor. Prazer também, Arthur, poder estar aqui, né, numa data tão relevante para o cooperativismo, né. De fato, o dia 13 de julho é o dia que a gente marca, né, anualmente, é sempre o primeiro sábado do mês de julho, em que a gente lembra da importância do cooperativismo em nível nacional e nível mundial também, né. E falando do cooperativismo e sua importância local, as cooperativas são, falando do ramo crédito, né, falando aqui especificamente do Sicredi, as cooperativas de crédito são instituições financeiras da própria localidade, né. Nós temos aí no Rio Grande do Sul hoje 38 cooperativas atuando, né, assim como a Sicredi Pioneira é uma delas, e cada cooperativa tem a sua sede na própria região em que ela atua. Isso faz com que os dirigentes, os associados, os colaboradores entendam as dificuldades, as necessidades de cada região. Então, o Sicredi em cada região do estado e também em cada região do país, ele é muito parecido, mas não é igual. Por que ele não é igual? Porque ele se molda às necessidades de cada região. Se nós formos aí para o Mato Grosso, nós vamos ter um Sicredi com uma vocação muito forte para o agronegócio e principalmente voltado para o soja. Quando a gente olha na região da Sicredi Pioneira, pegando Feliz e arredores, nós temos pequenas propriedades familiares, temos aí indústrias em Caxias do Sul, Novo Hamburgo, São Leopoldo, e temos o turismo também na Serra, né? Então as cooperativas, elas se moldam, se adequam à realidade de cada região. E esse é um dos grandes diferenciais que existe numa cooperativa, né? Entender as necessidades locais, regionais, criar produtos específicos para cada região, e assim fazer com que os associados entendam que aquela cooperativa ela foi desenhada especificamente para si. Então esse é um dos grandes diferenciais, um dos grandes méritos de uma instituição financeira cooperativa. O Sicredi nasceu no Rio Grande do Sul, né, nasceu em Nova Petrópolis em 1902, inclusive com a assembleia, uma importante assembleia que aconteceu aí em Feliz, em 1900, quando foi criada uma das grandes entidades que foi a Associação de Agricultores, né, liderada pelos padres jesuítas. Então, nasceu no Rio Grande do Sul o Sicredi, mas hoje está com uma atuação muito forte em nível nacional. Hoje são 24 estados, também o Distrito Federal conta com o Sicredi. Só não temos Sicredi hoje no estado do Espírito Santo, que este ano passará a ter também Sicredi no Espírito Santo, e não temos ainda em Roraima. Então, só 2 estados sem a presença do Sicredi. E hoje são 5 milhões de brasileiros que possuem movimentação financeira com cooperativas do Sicredi. Cerca de 2 milhões são no Rio Grande do Sul e temos 3 milhões de pessoas, então, fora do Rio Grande do Sul, o que mostra esse tamanho que o Sicredi já tem em outros estados também. Então, essa mesma relevância que o Sicredi tem no Rio Grande do Sul, nós temos também em outros estados. E quando eu falo em relevância do Rio Grande do Sul, é sempre bom lembrar que 2/3 dos municípios do nosso estado têm menos de 10 mil habitantes. Então, são municípios pequenos, muitos deles alavancados, né, a economia alavancada na agricultura familiar, e o Sicredi tem uma grande força junto à agricultura familiar. E também nesses pequenos municípios, nós temos 98 municípios do estado hoje, o que dá, assim, 1 a cada 5 municípios que só tem Sicredi. Então, mostrando um pouquinho dessa dimensão, né, Arthur, do Sicredi que nasceu aí na região, que está presente em todo o estado, tem uma força muito grande no Rio Grande do Sul, mas que também está presente em nível nacional. E aí levando essas vantagens do cooperativismo, esses diferenciais do cooperativismo estado afora, né? Exatamente, né? E o que a gente pode citar, por exemplo, dos benefícios para os associados, né, da Sicredi Pioneira, falando nessa questão do cooperativismo?
Bom, uma cooperativa, como eu disse, ela tem vários diferenciais, né? E até quando a gente começa a elencar todos, a relação ela é grande. Sim. E é muito difícil de se parar com ela porque a gente lembra de muitas coisas. Mas eu gosto de utilizar uma figura, né? A figura de um iceberg. Um iceberg, a gente tem a parte que está acima da linha da água, que é a parte visível a todos, e essa parte do iceberg, no caso da cooperativa, são os produtos e serviços, né? A cooperativa tem hoje os mesmos produtos e serviços que um banco possui: seguros, consórcio, cartão, empréstimos, aplicações, todos os produtos. E temos a parte de baixo do iceberg, que é a parte mais relevante, e assim como em um iceberg, é a parte, por vezes, menos lembrada. Qual é a parte menos lembrada? Como eu disse, são 98 municípios onde só tem Sicredi. Isso faz parte da responsabilidade social do Sicredi, estar presente em todos os municípios, mesmo aqueles pequenos. E hoje vale a pena a gente pensar, né, como é o dia a dia de um município que não tenha uma instituição financeira. A gente sabe aqui na região aí de Feliz, temos vários municípios onde só o Sicredi está presente. Antes, quando não havia cooperativa, as pessoas iam eventualmente para Feliz ou para Nova Petrópolis, ou Caxias, fazer suas operações. Então, ter uma cooperativa é muito importante para um município. Esse é o primeiro aspecto, um dos diferenciais. Outro diferencial que as cooperativas têm é justamente esse olhar para cada região, aprendendo com cada região, apoiando o desenvolvimento local da região. E quando eu digo apoiar o desenvolvimento da região, é pelo aspecto econômico e o social. E o aspecto social do Sicredi é muito importante para todos nós. A gente trabalha muitas questões no dia a dia que tornam o Sicredi muito diferente de outra instituição financeira. Eu pego agora nesse contexto que nós estamos da pandemia, desde o ano passado até agora, somente no Rio Grande do Sul, foram doados 19 milhões de reais para hospitais e entidades que estão enfrentando o Covid. 19 milhões de reais doados pelo Sicredi, fora doações que eventualmente alguma pessoa física tenha feito. Então são doações feitas pelas cooperativas. Esse é outro diferencial, saber o que está faltando em cada região e apoiar. Nós temos as cooperativas, a gestão dela do dia a dia é feita pelos próprios associados, pessoas da própria comunidade. Assim como a Heloísa, né? A Heloísa, que mora em Feliz, é a vice-presidente da cooperativa. Então, os dirigentes do Sicredi moram na própria região, sabem aquilo que está acontecendo, o que precisa, né? Quais são as dificuldades e também as oportunidades. Então, são alguns dos aspectos, como eu disse, a lista ela pode ser exaustiva, a gente pode falar sobre ela muito tempo, mas são os diferenciais que uma cooperativa tem. O fato de ser uma empresa da própria localidade, entende as necessidades econômicas e sociais e apoia no dia a dia do desenvolvimento da região. Um dos aspectos muito importantes que o Sicredi tem é o desenvolver o empreendedorismo de uma região, né, formar novas lideranças. E quando eu falo em novas lideranças, a gente pode pensar tanto em jovens que estão nas escolas hoje, e aí isso pode ser por cooperativas escolares, pode ser pelo programa União Faz a Vida, ou também, lembro agora, um projeto importante que a Pioneira tem, que é o projeto de sucessão familiar, que é trazer para a mesa a discussão com pais, mães, filhos, né, por vezes avós também, como conduzir, né, como fazer a gestão de uma propriedade familiar. Puxa, a propriedade ainda está em nome do pai ou do avô, como é que o filho ou o neto, como é que ele se sente nessa empresa? Como é que a gente pode inserir essa discussão no dia a dia, né? Então são grandes diferenciais, e eu costumo dizer, inclusive, aqui para fechar, né, nessa parte, o Sicredi é uma instituição financeira que também tem produtos e serviços. A gente faz tanta coisa no dia a dia que ter produtos e serviços é uma das coisas. Mas o lado mais abrangente, o lado mais apaixonante, inclusive, é o que a gente faz além dos produtos e serviços, Arthur. Exatamente, né? E para a gente encerrar nossa entrevista, Márcio, eu acho que seria interessante a gente comentar sobre as perspectivas futuras e uma palavra do senhor a respeito desse momento, enfim, que a gente tá vivendo agora, né? O que a gente pode esperar para os próximos anos, né? Para o futuro, em relação tanto à Sicredi, tanto à questão do cooperativismo, quanto à questão do desenvolvimento das comunidades das regiões. Bom, o cooperativismo, tradicionalmente ou historicamente, ele se desenvolve em períodos de crise.
As primeiras cooperativas surgiram na Europa, lá por 1800, justamente num período de dificuldade. Então, nos períodos de dificuldade, as pessoas se unem para fazerem juntas, né? As pessoas confiam umas nas outras e se engajam. A gente chama isso de ajuda mútua. E não é diferente agora, nesse momento da pandemia, tanto que o maior crescimento histórico do Sicredi foi justamente no ano passado, um ano de pandemia. O fato do Sicredi ser uma instituição financeira da própria região, apoiando a economia local, a gente usou muito essa questão de vamos valorizar o comércio local, vamos apoiar, vamos defender as empresas da região, os empregos da região. Isso tudo fez com que o Sicredi tivesse um crescimento muito forte no ano passado. Para teres uma ideia, Arthur, nós crescemos 40% na média em volume de depósitos e também em carteira de crédito, 40% em um ano, né? Por quê? Porque o Sicredi se mostrou próximo dos associados. Enquanto muitas instituições financeiras se afastam em períodos de dificuldade ou em períodos de incerteza, as cooperativas, que somos eu, você e as pessoas que estão assistindo, elas se aproximam do associado. Então esse é um grande diferencial. Por conta disso, e infelizmente o Brasil vive constantemente períodos de crise, né? Por conta disso as cooperativas têm crescido bastante nos últimos anos. Hoje, felizmente, nós já estamos aí com, percentualmente falando, cerca de 6% do mercado administrado por cooperativas de crédito. Quando a gente fala do Rio Grande do Sul, não é só 6% do mercado. Nós estamos aí entre 15% e 20% de participação no nosso estado. Quando a gente fala de perspectiva de futuro, eu vou dividir em duas questões. Perspectiva do cooperativismo, ela é bastante favorável. A gente tem visto cada vez mais pessoas entendendo o que é uma cooperativa, e não é fácil entender o dia a dia de uma cooperativa, é uma explicação bastante complexa para quem não é do ramo, né? A gente, infelizmente, ainda não conseguiu explicar em poucas palavras como funciona, né, para que outras pessoas também façam essa adesão à cooperativa. Nós temos nos manifestado recentemente como uma instituição financeira alternativa, tanto que está rodando aí comerciais do Sicredi como com a música Sociedade Alternativa, né? Porque, de fato, somos diferentes e a gente quer chamar justamente atenção sobre essa diferença. E um outro ponto aqui, falando em futuro, talvez agora, nesse momento que a gente está vivendo, a pandemia e o bom momento do agronegócio, esteja ficando muito claro para todo mundo o quanto o agronegócio é importante para o Brasil. Nós temos, claro que em cidades pequenas, todos nós sabemos disso, mas quando a gente fala em cidades maiores, cidades grandes, as capitais, não necessariamente todo mundo tem essa clareza de que o agronegócio é o motor da nossa economia. Hoje, 25% do PIB do Brasil é agronegócio. E o Sicredi é muito forte no agronegócio, tanto porque cresceu do agro, como também porque ele é essencial no dia a dia de hoje. Não tem como hoje uma instituição financeira querer se tornar relevante ou querer ser relevante no Brasil se não apoiar o agronegócio. E por vezes as pessoas, ao verem essa atuação forte do Sicredi no agro, pensam, puxa, o Sicredi é somente agronegócio. Eu até diria, não, o Brasil é agronegócio, Arthur. Todos nós somos agronegócio. Se o agronegócio não fosse tão forte, não estivesse tão forte agora, neste momento, com os preços das commodities elevados, sabe lá como nós estaríamos na situação econômica do país. Então é importante, né, falando em futuro, que cada vez mais a gente reconheça a importância do agronegócio, da agricultura familiar, do produtor rural e do quanto o agro respinga, vou usar essa expressão, né, em todas as atividades da economia. Então são aspectos importantes que a gente tem, né, o cooperativismo cada vez ocupando um espaço maior, mas esse momento atual também nos levando a facilitar essa reflexão da importância do agronegócio do Brasil. E o Sicredi tem uma boa inserção no agro. Hoje nós somos um dos maiores financiadores do crédito rural no Brasil. Depende do indicador, nós somos o primeiro lugar, depende do indicador, somos o segundo lugar. E uma forte atuação também na agricultura familiar, que é muito importante para todos nós. Então, de fato, eu diria assim, apesar de estarmos ainda em meio à pandemia, o cenário futuro que a gente vislumbra, ele é positivo. E temos que ser otimistas, né? Porque se nós quisermos sempre olhar aspectos negativos, nós temos muitos.
Então, cabe a cada um de nós sermos otimistas em relação ao futuro do país, em relação ao desenvolvimento do nosso Estado, né? Porque se nós formos pessimistas, a gente só piora as coisas, né? Então, nós temos que olhar sempre com uma visão otimista para que a gente possa transformar. E aí, fechando, o Sicredi definiu no ano passado o propósito do Sicredi. O propósito é assim, por que nós acordamos no dia a dia, né? Por que a gente acorda numa segunda-feira para ir trabalhar no Sicredi e atuar nas nossas regiões? E o propósito definido foi construirmos juntos uma sociedade mais próspera. É isso que o Sicredi faz e é dessa forma que nós queremos que as pessoas enxerguem o Sicredi. Não queremos ser vistos apenas como uma instituição financeira que tem produtos, mas sim uma instituição financeira que ajuda a construir uma sociedade mais próspera no dia a dia. Agradeço pela oportunidade, Arthur. Sempre muito bom contribuir, né? Principalmente nessa semana aí que segue a Semana do Dia Internacional do Cooperativismo. Tá certo, Márcio. Muito obrigado pelas informações, pelas explanações do senhor a respeito desse assunto, desse tema. Parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado. Parabéns a todos da Sicredi, de modo geral, né? Enfim, o senhor também como vice-presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste. A Rádio Vale Feliz está sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Ok, então hoje na nossa entrevista, conversamos com o vice-presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste, Márcio Porta.